Estamos de volta. Hoje eu estou aqui com a Soninha, daqui da Casa Plataforma de Oração. Ela vai interagir um pouco comigo, que ela vai ajudar, porque ela também tem conhecimentos, ela tem informações, porque ela vivenciou muitas coisas nessa parte espiritual, tá? Ela está há muitos anos nisso. E é muito importante a gente agregar conhecimentos de pessoas que têm experiência. Hoje nós vamos falar do fanatismo e do extremismo religioso, né? Os perigos do fanatismo e do extremismo religioso. Nós temos que ficar atentos ao fanatismo e ao extremismo religioso, porque em muitas situações as pessoas acabam se tornando fanáticas e extremistas e elas não percebem. Mas não é só isso. Existe o problema de religiosos, não são só espíritas. Evangélicos, isso acontece com evangélicos, acontece com católicos, acontece com umbandistas, acontece com as pessoas de todas as religiões, porque só muda a religião, gente. Os problemas nas casas são todos os mesmos: ego, vaidade, sede de poder, sede de domínio, sede de título. Um quer título de pastor, o outro quer título de dirigente. É o médium que quer aparecer mais do que o outro, é o médium que fica com inveja do outro porque o outro está incorporando e ele não, o outro está psicografando e ele não. Os problemas são em todas as religiões, só muda a religião mesmo, mas os problemas são os mesmos, não muda. Isso demonstra o que, gente? Isso demonstra o nível evolutivo da humanidade deste planeta. Tá? Porque se essas coisas existem em casas religiosas, que são aqueles que foram levantados por Deus, pela espiritualidade, para ajudar no progresso da humanidade, de si mesmos, e age dessa forma, isso demonstra que o nível evolutivo das pessoas, dos humanos desse planeta, ainda é muito baixo. Porque se fosse um nível evolutivo alto, não agiriam dessa forma, tá bom, gente? Não agiriam dessa forma. O intuito não seria ganhar um título, não seria ser um pastor ou um dirigente espírita, ou ficar famoso, ou querer aplausos, ou sede de poder, a vaidade, o ego, não seria isso. Se fôssemos todos espíritos evoluídos de verdade, tivesse evolução de verdade aqui na Terra, o intuito seria o progresso da humanidade. Não importa título, não vai querer se projetar, não vai querer aplauso, não vai querer sede de poder, não vai querer fama, não vai querer ser melhor do que outro, não vai querer ter dons espirituais mais aflorados do que outro, não vai ter competição, não vai ter disputa. O único intuito vai ser o progresso da humanidade, tá? Então, por isso é necessário a gente estar treinando sempre a humildade, tá? Jesus, ele falava quem ele era, ele dizia mesmo: eu sou o primogênito de Deus, eu sou o rei e tudo aquilo mais. Aquilo não era vaidade dele, ele estava dizendo para o mundo quem ele era, e ele era mesmo tudo isso e achavam que ele era vaidoso. Aí é diferente, ele estava dizendo quem ele era, tá? Mas ele era humilde, ele era muito humilde, mas tinha gente que achava que ele não era humilde, que ele ficava falando isso, que ele era filho de Deus. Então nós temos que estar policiando muito certas coisas e, em muitos casos, tomarmos cuidado para não entrarmos nesse âmbito dessas chagas, desses problemas, porque às vezes a gente acaba entrando nisso sem querer, né? E aí, o que acontece? São portas abertas para a obsessão. E aí entram espíritos obsessores, especialistas, espíritos muito inteligentes, muito intelectualizados, espíritos que já estão sem reencarnar há muito tempo, séculos ou talvez até milênios, e eles vivem estudando, eles vivem se aprimorando, eles não ficam ociosos, eles vivem se aperfeiçoando nas técnicas de obsessão, e muitos caem nessas obsessões sem perceber que estão caindo, porque nem percebem que estão passando por essas obsessões, porque eles fazem tudo de uma forma muito sutil, que você não vai perceber, porque eles não são bobos, eles não são burros, eles não vão fazer uma coisa e você vai perceber que ele está agindo. Ele vai fazer de uma forma sorrateira, de uma forma sutil,
Ele vai te pegar. Se você entrar nessa vertente de querer aplauso, de inveja, de querer projeção, se você entrar no fanatismo, se você entrar no extremismo religioso. A Sônia está aqui do meu lado, ela é experiente nisso, ela já viu muito isso nas igrejas, porque ela é evangélica, ela está aqui num trabalho de expansão de consciência. Ela tem expansão de consciência, mas ela não precisa abandonar a religião dela para poder estar nesse trabalho aqui. Não tem problema nenhum ela continuar sendo evangélica. Ela é uma evangélica com expansão de consciência. E outra coisa, gente, os espíritas são evangélicos. Vocês não seguem o evangelho segundo o espiritismo? O evangelho não é de Jesus? Os espíritas são evangélicos. Os umbandistas não falam do evangelho de Jesus? Eles não falam louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, o preto velho, o Exu de verdade? Então, os umbandistas também são evangélicos. Tá? Os católicos são evangélicos. Sabe o que quer dizer evangélicos? Ah. São propagadores de boas novas. São os propagadores das boas novas. Entendeu? Então a Sônia vai falar um pouquinho do que ela já viu desse negócio de extremismo, de fanatismo, de gente querendo título de pastor, que é a mesma coisa daquele que quer título de dirigente espírita, de médiuns que na igreja é chamado de obreiros, que querem se projetar mais do que os outros, médiuns vaidosos, médiuns arrogantes, médiuns que acham que são melhores do que os outros, médiuns que querem aplauso, que têm sede de poder. A Sônia vai falar um pouco do que ela já viu lá nas igrejas, que isso serve para o centro espírita também, que é a mesma coisa. Pode falar, Sônia. Eu vou dar uns exemplos, que eu acho que ajuda, né? Uns exemplos. Teve um exemplo de um menino que estava na igreja e ele tinha o que se chama na igreja de o dom de expulsar demônios. Sim. Que é um dom. É a desobsessão. Desobsessão, mas eu estou usando o linguajar. Claro, o evangelho, é a mesma coisa, tá? Tá? Ele tinha essa intimidade de trabalhar com a desobsessão. Sim. Só que a vaidade entrou. Aí ferrou. Porque a pessoa começa a se sentir o tal. Aí o que aconteceu? A vaidade entra, começa a perder a autoridade, porque precisa da reforma íntima, né? Isso. A moral começa a cair. Começa a cair por causa do excesso de vaidade. Aí ele teve uma manifestação na igreja, um espírito que era bem trevoso, não era um irmãozinho sofrido, era um espírito trevoso, se manifestou e ele achou que tinha o poder total. O poder era dele. Aí ordenou que o espírito saísse. Saia, o espírito falou assim, eu não vou sair. Ele sai, o espírito, eu não vou sair. Aí ele, é ruim você não sair. Aí o espírito, pois essa palavra eu botei nessa frase, eu botei na tua boca agora. Olha aí. Entendeu? Quando ele fala é ruim você não sair, isso é vaidade, gente. Vaidade. E aí o espírito falou, eu te intuí, eu estou trabalhando na tua mente. Por quê? E é uma coisa tão sutil que ninguém percebe. Entendeu? Ele não vai nem acreditar que o espírito intuiu ele. Tá? E uma outra coisa também que eu sempre bati para a gente tomar cuidado. Hoje não tem tanto isso, porque hoje, graças a Deus, os hospitais têm um setor de capelania. Então, para você ir no hospital fazer uma visita, você precisa fazer o curso de capelania, você precisa ser autorizado, você tem que ser identificado, tem que ter carteirinha e tudo mais. Mas antes, quando não tinha essa situação, porque foi necessário você criar isso foi ótimo, tinha pessoas que iam no hospital e achavam que tinha o poder de curar o outro. Tinha esse poder. Teve muitas pessoas que entravam no hospital e desligavam máquinas que estavam ligadas. Faziam um indivíduo que não podia levantar da cama e ficar de pé. Porque dizia que você está curado e o indivíduo acreditava. Fazia tanto estrago. Tanto estrago. Por quê? Por causa da vaidade. E acaba, não é só a vaidade, também aquela questão de achar que não pode estudar,
que não pode ler nada acerca de outra religião, que tem um conhecimento que vai explicar aquilo que ele está fazendo que está errado. Ele não quer se corrigir, não quer adquirir conhecimento. E por causa dessa vaidade, por causa dessa sede de poder, de domínio, de querer um título, de querer se projetar, você vai dar uma brecha imensa para espíritos trevosos te obsidiarem e te usarem como instrumento para o não progresso da humanidade. Existem inúmeros casos, eu vou citar alguns. Vamos supor que você, por causa dessa vaidade e você querendo se projetar, você abre um canal no YouTube para falar de espiritualidade. Só que você diz que o seu intuito é o progresso da humanidade, que você quer fazer caridade, que você quer ajudar a humanidade a progredir, e você realmente pode até ter um pouco dessas intenções, você pode até ter essas intenções, mas junto com essas intenções, a vaidade também está embutida. Então não basta boa intenção. Você tem boa intenção, mas a vaidade está junto. A vontade de se projetar está junto. Então não importa que você está com boa intenção. A vaidade está junto da boa intenção. O espírito trevoso, o espírito das trevas, o obsessor experiente, vai te usar como instrumento. Você abriu brecha a partir do momento que a sua vaidade entrou e a vontade de se projetar também entrou. Ele vai te obsidiar, principalmente se você tiver canal no YouTube, porque se você tem um canal no YouTube, você vai gravar vídeos para o mundo inteiro. Você vai gravar para o mundo inteiro. Ah, mas eu tenho só 100 visualizações, tenho só 50. Não tem problema, são 50 pessoas. E os espíritos das trevas estão em desespero danado para atrasar o progresso da humanidade o máximo que eles puderem. Tá? Então eles vão usar vocês como instrumento. Por quê? Os espíritos das trevas, para atrasar o progresso da humanidade, eles adoram usar religiosos, de todas as religiões. Eles adoram usar universalistas, gente que diz que tem expansão de consciência, toda essa parte espiritual. Eles adoram usar essas pessoas como instrumento para atrasar o progresso da humanidade. Tá? Então, se a vaidade entrou, a sede de poder, sede de título, sede de se projetar, de ficar famoso, de aplausos, das pessoas ficarem no seu pé, te paparicando, nossa, como você é bom, nossa, como você é ousado, nossa, você mudou a minha vida, e aí a vaidade começa a entrar. Aí você ferra com tudo. Ainda tem a parte também do extremismo e do fanatismo religioso, que isso existe em alguns, não todos. Alguns têm o extremismo, o fanatismo religioso e a sede de se projetar, a sede de vaidade. Outros têm só a vaidade, mas não têm o fanatismo, não tem problema. Tudo isso é brecha. Orgulho, tem aqueles que são gananciosos, que querem enriquecer com o trabalho espiritual. Sabe o que vai acontecer? Um espírito obsessor extremamente experiente, ele vai no seu quarto quando você for dormir, ele vai desdobrar você, e ele vai aparecer para você, quando você estiver desdobrado, ele vai aparecer para você com a aparência perispiritual do benfeitor espiritual, do mentor espiritual que você gosta, que você venera, que você acha que está contigo e tudo mais, e que pode até estar contigo, mas a partir do momento que entrou tudo isso que eu falei aqui, ele vai se afastar e o das trevas vai entrar, porque a escolha é sua. Você entrou em sintonia. Tudo no universo obedece uma sintonia. Semelhante atrai semelhante. É afinidade. Você escolheu isso por causa da vaidade, por causa da sede de aplauso, da sede de título, ou do extremismo, do fanatismo religioso, do orgulho, da arrogância, da ganância, da prepotência. E isso não escolhe ninguém, porque todos nós somos iguais. Você pode estar inserido na obra espiritual que for. Você pode estar com a missão espiritual grandiosa que for. Se tudo isso entrar em você, se essas coisas entrarem em você, os benfeitores vão se afastar, e os das trevas vão entrar, e os seus mentores vão deixar, porque é escolha sua. Eles respeitam o livre-arbítrio.
Tá? Por isso a reforma íntima é de extrema importância. Você controlar tudo isso, todas essas chagas, todas essas paixões. Tá? Vamos voltar lá. O espírito obsessor vai desdobrar você dentro do seu quarto. Ele vai aplicar um passe magnético no seu córtex cerebral. E você vai começar a sentir sono, vai começar a sentir sonolência. Você vai até falar assim: acho que eu estou sendo desdobrado para trabalhar, para fazer o bem, a caridade. Você está sendo desdobrado mesmo, mas não é porque você está pensando. Você vai deitar para dormir, ele vai continuar aplicando um passe magnético no seu córtex cerebral, ele vai aplicar outro passe magnético na base da sua coluna, ele vai desdobrar o seu espírito. Quando você desdobrar no seu quarto e você estiver frente a frente com o espírito, ele vai aparecer para você, como eu disse, ele vai plasmar uma forma, ele vai transfigurar a sua aparência perispirítica, porque ele tem esse dom. Ele faz isso com a mente, porque se vocês estudam, vocês sabem que o perispírito é plástico, ele se molda de acordo com a vontade do empregador, ou seja, o dono do espírito, o dono do corpo astral. Ele faz isso com a mente, ele se mostra na forma que ele quiser, tá? E eles têm esse conhecimento. Ele vai plasmar uma forma de benfeitor espiritual. Vamos supor que o benfeitor que você gosta seja Bezerra de Menezes, tá? Ele vai aparecer para você como Bezerra, e você, quando vê-lo, você vai dizer: Doutor Bezerra, que honra o Senhor aqui, que maravilha! E ele vai falar igualzinho Bezerra: meu filho, ele vai te abraçar. Que obra bonita que você está fazendo, meu filho. Nós precisamos expandir essa obra, você merece muito mais. Você tem que ficar mais conhecido, nós temos que propagar mais o Evangelho do Cristo para o mundo. Sim, Bezerra, essa é a minha missão, eu sou um missionário. E o Bezerra vai falar: sim, meu filho, você é um grande missionário. Aí você vai dizer assim: eu sabia que eu era missionário. E aí o Bezerra vai dizer assim: filho, eu vou aplicar um passe aqui em você, que você vai estreitar os seus laços comigo, você vai captar as minhas intuições, as minhas inspirações. Eu vou realizar esse passe em você, para que você possa captar melhor as minhas intuições e as minhas inspirações. Aí ele vai dar um comando hipnótico para você, um comando hipnótico poderoso. Sabe para quê? Para toda noite que você dormir, você vai desdobrar direto para laboratórios das trevas, porque ele não pode ficar buscando você em casa toda noite, porque ele tem outros para obsidiar. Ele não vai trabalhar só com você. Então ele vai aplicar uma hipnose em você, um comando hipnossugestivo, para você toda noite desdobrar para laboratórios das trevas. Para quê? Porque lá ele vai trabalhar em você para você servi-lo. Trabalhar como? Vamos lá. Ele quer pegar você como instrumento para o não progresso da humanidade, mas você vai achar que está trabalhando para a luz. Você vai achar que você está trabalhando para o Cristo. Você vai falar para as pessoas que você é um soldado do Cristo, que você está fazendo a obra do Pai, e você vai estar servindo as trevas. Porque por mais que você fale do Pai ou da obra do Cristo, não adianta só falar. Você tem que ser igual a ele, ao Cristo. Você tem que ser um imitador dele. E se a vaidade entrou, você não está sendo o imitador do Cristo. Você está sendo o oposto. Se a sede de poder e de aplauso entrou, você não é. Você não está em afinidade com o Cristo. Você está em afinidade com obsessores que não querem o progresso da humanidade. Mesmo com boa vontade. Mesmo com boa vontade. Tá? Porque boa vontade não é o suficiente. Você vai ser mistificado. Então preste atenção. Quando você desdobrar para lá toda noite, sabe o que ele vai fazer?
todo conhecimento que você tem, seja do Espiritismo, ou do Evangelho, ou de qualquer outra religião, seja da Umbanda, qualquer outra religião, porque eles fazem isso com médiuns de todas as religiões, tá? Não adianta aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Isso não te livra das coisas. Isso é infantilidade, é uma ignorância total. Achar que só porque aceitou Jesus, nenhum espírito das trevas vai tocar em você. Porque não é assim que funciona o universo. Porque tudo obedece uma sintonia e uma afinidade. Tá? Aceitar Jesus não é o suficiente. E dizer que é servo dele também não. Que é soldado dele também não. Você tem que demonstrar isso em atitudes, em pensamentos e sentimentos, tá? Na conduta. A conduta tem que ser reta. Então, quando você desdobrar para lá, o seu corpo vai estar em casa adormecido, o seu perispírito, o seu espírito vai desdobrar, o seu espírito vai desdobrar para os laboratórios das trevas. Lá, esse mago negro, esse espírito das trevas que te deu o comando espino sugestivo para você descer, ele não está sozinho no laboratório. Existem vários outros espíritos especialistas lá que trabalham com ele, cientistas desencarnados das trevas. Homens que têm um conhecimento muito grande na ciência. Tá? Lá tem psicólogos, psiquiatras que conhecem muito bem como funciona a mente. Psicólogos, psiquiatras, neurologistas, psicanalistas, geneticistas, nutricionistas, tem tudo. Lá, espíritos das trevas, que têm um conhecimento muito grande na ciência, mas sintonizam com o mal, então estão lá trabalhando para as trevas. Então não tem só o que te desdobrou, tem vários outros, tem toda uma equipe. E não é só você que vai para lá. O laboratório não foi feito só para você. O laboratório foi feito para muitos outros, porque você vai desdobrar lá e tem muitos outros médiuns de várias religiões, tudo misturado, tudo desdobrado lá. Existem leitos, estão todos deitados, adormecidos, nem sabem que estão lá. É um sono profundo. Mas não tem só leitos, existem uns tubos, como se fosse de vidro, com um líquido dentro. E o seu espírito fica dentro desse tubo, você vira uma cobaia, você fica lá dentro assim, igual um feto, nu, sem roupa, com um tubo dentro da boca e com vários aparelhos ligados em você. Ali ele vai retirar todos os seus conhecimentos que você estudou de religião, seja do espiritismo, seja da Bíblia, todos os seus conceitos que são certos, que você estudou, ele vai remover. Ele vai removendo. Isso não se faz em uma noite, ele precisa te desdobrar todas as noites, várias noites, porque isso é gradativo. Ele não faz esse serviço numa noite só, ele vai te desdobrando toda noite. Por isso que ele te deu um comando hipnossugestivo para você desdobrar toda noite. Ele vai tirar todos os conceitos, ele vai apagar a sua memória, sem você perceber que apagou, e ele vai inserir em você, no seu cérebro perispiritual, uma memória fictícia. Ou seja, ele vai inserir um conteúdo. Vocês já viram o filme Matrix? Que as pessoas colocavam um capacete e falavam: eu quero aprender a pilotar o helicóptero tal. Aí, tá bom, vou programar aqui. Eu programava e você ficava assim, e a pessoa ficava assim: pronto, já sei pilotar o helicóptero tal. É a mesma coisa. Ele vai inserir na sua mente os conceitos que eles querem, ou seja, totalmente deturpados da realidade. E você vai achar que aquilo é a única expressão da verdade e não vai ter ninguém que tire da sua mente que aquilo é daquela forma. Tem gente que vai perceber que você está viajando na maionese quando você falar, mas se a pessoa tentar te instruir quando você voltar para o corpo, você não vai aceitar, porque ele vai te fascinar. Ele vai fazer você ter a confiança cega em tudo que você sabe e o que ele incutiu em você, ou seja, a confiança cega no Espírito. Ele vai te inspirar a confiança cega em tudo aquilo que ele está colocando na sua mente. Ninguém vai tirar da sua cabeça, é uma fascinação. Mas muita gente vai acreditar, sabe por quê que muita gente vai acreditar no que você vai ensinar? Porque o Espírito das Trevas sabe que muita gente vai acreditar.
quando você gravar vídeos no YouTube, instruindo as pessoas com os conhecimentos totalmente deturpados da realidade. Sabe por quê que o espírito das trevas sabe que as pessoas vão acreditar nessa pessoa que está fascinada, vítima de si mesma? Porque a maioria da nossa humanidade é ignorante espiritual, é uma ignorância espiritual imensa. Nós temos muitos espíritos imaturos encarnados aqui, que não adquiriram conhecimento espiritual nem aqui e nem em outras encarnações, e muitos trouxeram conhecimento espiritual sim, mas um conhecimento totalmente infantil da realidade espiritual. Muitos ainda pensam no céu eterno, ocioso, ou no inferno eterno. Muitos nem acreditam na realidade espiritual, então eles nem vão perder o tempo estudando isso, porque eles nem acreditam. E outros acreditam, mas têm uma visão totalmente distorcida de espiritualidade. Tem uma visão estreita de espiritualidade. Outros têm uma visão extremamente engessada de espiritualidade, cheio de dogmas, cheio de doutrinas atrasadas que não se usam mais, que usam hoje como se fosse atual. Então, muita gente vai ouvir esse médium, esses médiuns, que são muitos, que são desdobrados, instrumentos das trevas. Instrumentos das trevas. E eles podem fazer mais. Se a sua vaidade for muito grande, você vai querer se projetar. Você vai querer fama, ou seja, você vai querer cada vez mais inscritos, mais visualizações, mais seguidores, mais gente atrás de você. Então, o espírito das trevas pode fazer o seguinte: vamos supor que exista um trabalho espiritual num outro centro espírita, e esse centro espírita está ficando muito famoso, muito conhecido, e o dirigente do centro espírita, que se expõe em prol do progresso da humanidade, esse dirigente está fazendo tudo certinho, como manda o figurino, trabalhando realmente para os espíritos da luz. Ele está trabalhando para os espíritos da luz, realmente. E ele está muito conhecido. E aí você vai pensar assim, que na verdade não é você que está pensando, é o obsessor que está colocando na sua cabeça isso. A intuição, a inspiração, foi o que ela disse. Ele está colocando isso na sua cabeça e você acha que o pensamento é seu. Vai vir uma ideia na sua cabeça. Você vai tentar desacreditar e desmerecer o trabalho de luz do outro irmão. Aí você entra num outro problema, porque quando você tenta desacreditar e desmerecer um outro irmão de fé, você entra ainda mais em sintonia com as trevas, porque um servo do Cristo não faz isso. Ele não desmerece e desacredita o trabalho de outro irmão de fé. Isso é coisa de espíritos das trevas. E aí você pensa assim: se eu gravar um vídeo desacreditando e desmerecendo o trabalho dele, tem muita gente que não está aceitando o trabalho dele, que não está compreendendo, não está entendendo, eu vou ficar mais famoso, eu vou ganhar projeção. Aí você vai e se afunda mais ainda nas trevas. Você passa a gravar vídeos desmerecendo e desacreditando o trabalho do seu irmão de fé. Aí você se afunda ainda mais nas trevas. Fala de Cristo, mas está totalmente distante dele. Hipocrisia total. E dá certo, porque muita gente vai acreditar em você, porque você começa a ficar conhecido. E você continua sendo usado por espíritos das trevas e instruindo um monte de gente que não tem conhecimento e ignorante. Ou seja, você está trazendo essas pessoas para as trevas. Você está adquirindo karmas. Você está influenciando essas vidas a agir da mesma forma que você age, totalmente distante dos ensinamentos do Cristo. Você está influenciando essas pessoas a fazer a mesma coisa que você faz, ou seja, atacar o outro irmão de fé, escarnecer, zombar, debochar. Algum espírito de luz faz isso. Eu já vi muitos diabetes. Eles são bem debochados, escarnecedores. Essa é a atitude de um diabético. Em Kardec está escrito, lá na escala espírita,
Os espíritos imperfeitos, vai lá no livro dos espíritos, espíritos imperfeitos, na escala espírita, tem lá diabretes, espíritos levianos, espíritos zombeteiros. Essa é a atitude de espíritos zombeteiros. E esses espíritos, muitos deles estão encarnados aqui em corpos físicos até mesmo belos, mas no plano espiritual tem a forma de um diabrete. Essa é a real forma desses espíritos. O corpo físico é só uma ilusão, é só uma capa, uma máscara. Quando desencarnam, tem forma de diabrete. Um espírito leviano, zombeteiro, e muitos têm corpos bonitos, sarados, malhados. Muitos têm um bom carro, um bom emprego. São diabretes encarnados. Essas são atitudes de diabretes. Espíritos levianos. Então, se esses médiuns que estão nessa situação, eu vou deixar você falar agora, estão nessa situação, tem muitos que são jovens, ainda dá tempo de mudar. Se resolver mudar e ver o equívoco o qual entrou, dá tempo de reverter. Mas se levar isso até o fim da encarnação, e mesmo que se arrependa lá no final, pode ser que não dê mais tempo, mesmo se arrependendo, então, no momento que nós estamos de transição planetária, depois do desencarne, a chance pode acabar e você pode ser deportado para um planeta mais primitivo. Você pode ir para o umbral ou para dimensões bem inferiores e passar um sofrimento muito grande, porque as pessoas às quais você desviou, as pessoas às quais você influenciou, que estão encarnadas aqui para evoluir, que são filhos de Deus, e Deus ama, essas próprias pessoas, quando chegarem no plano espiritual, elas vão te cobrar. Elas vão ver que tudo que você fez foi uma mentira, e muitas delas vão em cima de você. Elas vão querer se vingar de você. Elas vão te obsidiar, vai vir um monte de obsessores em cima de você, e os seus obsessores serão os seus seguidores. As pessoas que você influenciou de forma errada. Eu tenho mais para falar da obsessão, desse tipo de obsessão. Pode falar, Sônia. Eu te dar um exemplo disso que você está falando. Teve um episódio numa igreja que tinha uma irmã que estava muito vaidosa, sabe? Vaidosa ao extremo. Então, ela tinha alguns dons e a vaidade estava muito forte. Então, aí teve uma manifestação espiritual de um espírito numa outra irmã. Aí um espírito, vou colocar na linguagem evangélica, chamado de demônio. Eu não sei se era algum irmão desencarnado, ou acredito que não, porque ele foi lá debochar, estava debochando. Então deve ter sido um quiumba, desses bem complicadinho. Aí começou a perturbar no trabalho da igreja. Aí a irmã se levantou para controlar o espírito. O espírito não respeitava ela. Ele não respeitava. E ele falava com que autoridade? Qual é a autoridade que você tem? E ele debochava muito dela. Ele ria inocente. Até que uma outra irmã que estava visitando a igreja, que não era evangélica, parece que ela era espírita, não sei se ela era espírita, se era da Umbanda, ela estava visitando a convite de alguém. É que levantou, foi lá e dominou esse espírito, dominou assim, repreendeu e tudo, agiu da forma que ela entendia que tinha que agir, e o espírito respeitou ela, mas não quis respeitar. Não respeitou a irmã evangélica. Não, porque Mas a irmã evangélica não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador? Por que não respeitou a evangélica e respeitou a umbandista? Estava assim numa posição que... Sabe o que vão dizer? Que a umbandista é filha do diabo e o diabo obedeceu o diabo. Vai ter gente que vai dizer isso. Pode ir. A Sônia vai ter que atender o telefone, mas eu vou continuar. Pode tirar. Não tem problema, não precisa cortar, tá? Então, para vocês perceberem que as coisas funcionam um pouco diferentes no universo do que muita gente pensa. Voltando a esses desdobramentos, a reprogramação mental não é o suficiente. Eles têm que fazer um trabalho mais profundo. Essa é a primeira parte.
dessas obsessões que eu vou gravar, porque nós vamos dividir esse vídeo. Eles vão colocar no seu cérebro perispiritual, quando você estiver desdobrado, uma espécie de bacilo psíquico no seu cérebro perispiritual. Esse bacilo psíquico, quando entrar em contato com o teu cérebro perispiritual, ele vai envenenar as correntes do seu pensamento. Esse bacilo psíquico é colocado naqueles que têm uma propensão ao extremismo e ao fanatismo religioso. Esse bacilo psíquico também é colocado no cérebro perispiritual. Existem outros bacilos psíquicos que são colocados no cérebro perispiritual daqueles que têm uma propensão à vaidade, a querer aparecer, a querer se projetar, que a fama, sede de poder. E aí você vai estar totalmente nas mãos das trevas e vai achar com convicção que está trabalhando para a luz. Não tem ninguém que tire da sua cabeça isso, porque lembra, o espírito das trevas, o obsessor especialista, ele vai te fascinar para você acreditar que tudo que você está fazendo é real. Ele vai te inspirar a confiança cega. O espírito obsessor que vai fazer isso, ele é destro, ardiloso e profundamente hipócrita. Ele tem muito conhecimento. Ele vai fazer com que as coisas que ele vai colocar na sua cabeça, ou seja, na sua mente, ele vai fazer com que essas coisas você veja como a única expressão da verdade, sendo que é uma ilusão. Ele vai colocar uma ilusão em você. E isso está no livro dos médicos, na parte das obsessões, da fascinação. É só pesquisar que está lá. Aí está uma obsessão extremamente complexa e de difícil resolução, porque depende da pessoa que está sofrendo essa obsessão, porque muitos vão achar assim: não, comigo não está acontecendo, comigo não. Muitos achavam que Jesus é que estava obsidiado. Quem estava obsidiado eram aqueles que diziam que Jesus estava obsidiado. Ou seja, os sacerdotes daquela época, os doutores da lei, todos eles estavam desdobrando para laboratórios das trevas. E eles achavam que estavam trabalhando para Deus. Caifás e muitos outros. Eles estavam desdobrando para as trevas porque eles eram hipócritas. Eles falavam de Deus, mas eles queriam fama, eles queriam dinheiro, eles queriam riquezas. Eles eram orgulhosos, arrogantes e prepotentes. Ou seja, eles sintonizavam com as trevas, mesmo falando de Deus. E aquele que era verdadeiramente o enviado de Deus era chamado de o obsidiado, o demônio, o Beelzebub, e ele era o da luz. Porque hoje ele é Jesus. E há 2000 anos atrás ele era quem? Era um pé rapado qualquer, um carpinteiro que ninguém conhece. Então eu acho que nós temos que refletir muito, os trabalhadores de última hora, com relação às nossas intenções hoje. Como é que você, médium, está hoje? Quais são as suas intenções? Quais são os seus interesses? Quais são os seus pensamentos e suas emoções? O que você quer realmente? O progresso da humanidade ou a sua vontade de se projetar e de ser aplaudida é maior do que isso? Cuidado, porque você pode achar que está queimando débitos e trabalhando para a luz, mas você pode estar trabalhando para as trevas. Eu vou finalizar esse vídeo aqui e nós vamos depois trazer uma segunda